Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje na nossa aula nós iremos trabalhar o tema Características do gênero anúncio publicitário, anúncio e propaganda. E a habilidade que iremos trabalhar hoje é ler de forma autônoma, selecionando procedimentos e estratégias de leitura adequados a diferentes objetivos, levando em conta características dos gêneros e suporte. Gênero que a gente irá trabalhar nessas semanas é o propaganda e anúncio publicitário. Qual a diferença da propaganda para o anúncio? Alguns autores, eles defendem essa diferença. No entanto, essas palavras, elas são usadas muitas vezes como sinônimos. Hoje a gente vai perceber uma diferença entre a propaganda e o anúncio. Aqui eu trouxe dois exemplos para que a gente possa analisar. Temos o primeiro, tá? Eu quero que vocês observem como é feito esse texto, se a imagem ela está de acordo com o texto que aparece. Nesse outro a gente percebe também a imagem se referindo ao texto. Então, esses dois textos, eles são compostos por uma linguagem verbal e não verbal, que é a imagem, e os nomes que aparecem, né? O texto mesmo escrito que aparece. Nesse primeiro texto, a gente pode perceber que temos um texto verbal: o maior predador dos oceanos tem uma boca de 1 centímetro. E aparece uma tartaruga marinha e um canudo. Podemos perceber que se não aparecesse essa imagem, o texto ele ia ficar sem sentido. Então, nesse gênero que estamos trabalhando hoje, a gente consegue perceber claramente que a imagem ela é interligada diretamente com o texto para compor essa propaganda, tá? Vejamos no outro Coca-Cola, sinta o sabor. Qual a diferença do primeiro texto para o segundo texto? O que é que vocês conseguem perceber de diferença e também semelhanças? Vejamos que aqui nesse primeiro texto aparece imagem, no segundo também aparece, certo? Mas no primeiro ele tem um objetivo de conscientizar as pessoas a respeito do uso do canudo, né? Da poluição nos mares provocada pelo canudo. E até diz, né, que o maior predador dos oceanos tem uma boca de 1 centímetro, que seria a boca do canudo. Ele faz uma referência, ele faz uma comparação, que esse canudo compara o canudo a um predador, porque ele é capaz de matar várias espécies marinhas. Já no segundo texto, a gente consegue perceber de semelhança que também aparece uma imagem, e temos aqui uma frase muito conhecida, né? A gente conhece, já escutou várias vezes e lemos essa frase: sinta o sabor, ou viva o lado Coca-Cola da vida. Quando a gente associa essa marca, né, a Coca-Cola, a gente já consegue lembrar de uma frase, que seria: viva o lado Coca-Cola da vida. Nesse caso, esse texto ele tem um outro objetivo, que é o objetivo de vender o produto Coca-Cola. Vamos ver aqui nessa tabela algumas diferenças e semelhanças desse gênero. Como eu já havia falado para vocês, é um gênero que ele costuma ser usado como sinônimo. É anúncio e propaganda. São sinônimos, têm um sentido parecido. A gente não costuma fazer essa diferença. No entanto, a gente vai ver que tem uma pequena diferença entre um e outro. No conceito, né, é um gênero textual usado por organizações ou pessoas utilizando elementos verbais, visuais, sonoros para disseminar ideias, pensamentos, doutrinas. Anúncio é um gênero textual usado por empresas, organizações ou pessoas utilizando elementos verbais, visuais, sonoros. E veja a diferença, né? Um tem o objetivo de disseminar ideias, propagar ideias, e o outro tem o objetivo de persuadir o público a comprar produtos ou serviços.
Vamos ver no objetivo, né? Buscar a adesão de uma ideologia, uma mudança de atitude. Então, nessa que a gente viu da tartaruga marinha, que próxima ao canudo, que a gente estava vendo anteriormente, ela tem o objetivo de fazer você, né, fazer o interlocutor aderir à ideia que eles estão repassando, essa ideologia, essa mudança de atitude de evitar o uso do canudo. Já no outro é vender um produto ou contrato de um serviço. No caso, o que a gente viu anteriormente, a Coca-Cola tem esse objetivo, vender o produto. E a esfera, onde é que acontece o ambiente? Um é um ambiente comercial, o outro é político, ideológico, religioso. Então, a propaganda, ela é... Gente, aqui tem um pequeno erro, esse erro bem que foi um erro de digitação. Na propaganda, ela tem ela é feita num ambiente político, ideológico e religioso. É só uma troca. Eu quero só que vocês percebam aqui. Já no anúncio, ele é comercial. O objetivo dele é vender um produto. E a propaganda, propagar uma ideia, tá? Foi só um pequeno erro no slide. E a etimologia da palavra propaganda, né? Gente, tá um pouco trocado aqui. Eu peço desculpa a vocês. Mas essa etimologia do latim annunciare, comunicar algo, é do anúncio. E do latim propagare significa propagar. E os exemplos? Na propaganda, ela pode ser feita campanhas de doações, campanhas de conscientização das pessoas, do público-alvo, alguma ideia. Já no anúncio, os exemplos é vender cosméticos, produtos, anunciar algum serviço. Então, teve só um erro aqui na tabela. Mas recapitulando para vocês, quero só que vocês entendam que é uma pequena diferença, que é uma propaga uma ideia com o objetivo de conscientizar, colocar alguma campanha. A gente já viu aquelas campanhas de agasalho em épocas de muito frio, ou campanhas de ajudar as pessoas mais necessitadas. Elas querem propagar uma ideia, uma mudança de comportamento, como algumas propagandas contra o uso do cigarro. Essas que propagam uma ideia e têm o intuito de estimular o interlocutor a mudar o comportamento, a se conscientizar, a gente aí chama o gênero textual de propaganda. Já o anúncio, o objetivo dele é vender um produto. E quais seriam as semelhanças dele? Como a gente percebeu na imagem, nesse quadro mesmo, a gente percebe de semelhanças que os dois têm uma linguagem que se adequa ao público-alvo, certo? Aparece linguagem verbal e não verbal. E essa linguagem verbal está relacionada uma com a outra para compor, persuadir o interlocutor a mudar um comportamento ou a comprar um produto. E onde é que esse gênero, que a gente consegue perceber esse gênero no nosso dia a dia? Onde ele é veiculado, né? Ele pode ser veiculado na TV, rádio, também no ônibus. A gente sempre vê atrás o ônibus aqui como exemplo. Nos outdoors e também naqueles muros, né? Quando a gente anda pela cidade, a gente consegue perceber o muro cheio de logomarcas, de anúncios. Então, esse gênero, ele circula, né? A gente consegue perceber ele diariamente no nosso dia a dia. E qual a importância de eu reconhecer esse gênero, de perceber o objetivo por trás de uma propaganda, de um anúncio? Ele é realizado, muitas vezes, com o objetivo, na verdade, ele é realizado com o objetivo de persuadir o interlocutor. Quando eu domino esse gênero, eu consigo identificar essas estratégias linguísticas usadas pelo anunciante para convencer, eu tenho um conhecimento a mais para compreender aquele gênero textual. Tanto para quando eu vou comprar um produto, eu consigo perceber por trás daquele anúncio se realmente
eu preciso desse produto, porque o objetivo dele, principalmente comercial, é vender esses produtos. No entanto, as pessoas elas são muito fáceis de ser convencidas a comprar algo. Quando eu domino essas características, eu consigo compreender quais são as estratégias utilizadas por trás da venda daquele produto, eu consigo decidir de uma melhor forma se eu realmente preciso ou não daquele produto. Em relação às ideias, eu consigo perceber de que forma o autor daquela propaganda fez para convencer o público. Vamos ver a estrutura do anúncio. Então, o anúncio ele costuma ter essa estrutura aqui. Tem um título criativo e atraente, costuma aparecer o título, uma imagem que ilustra o produto ou provoca sensações, é uma das características que eles querem provocar sensação. Eles usam imagens que transmitem emoções, cheiros, gosto, a gente consegue imaginar. O slogan, que deve ser curto e de fácil memorização, o corpo do texto, que é o texto verbal, argumentativo, descritivo ou engraçado, que apresenta a qualidade dos produtos, e a logomarca, que é a assinatura do anunciante. Vejamos aqui ao lado. A gente consegue ver a logomarca do produto nesse Maratá, que é a marca aqui do produto, a assinatura do anunciante. Temos aqui o sabor da fruta dentro do saquinho. Esse texto, essa frase de efeito, ela vai se repetir em todos os anúncios dessa marca aqui. Então, sempre que o leitor ele vê a marca, ele já consegue associar essa frase de efeito, o sabor da fruta dentro do saquinho. Esse é o slogan, que é uma frase curta e fácil de memorizar. E aqui nós vamos ver as características do gênero anúncio propaganda. Então, como eu já havia falado, tem uma linguagem persuasiva para convencer você a comprar um produto ou disseminar uma ideia. O uso dos verbos no imperativo. Então, esses anúncios, eles costumam vir, venha conhecer nosso produto, corre e venha participar da nossa promoção, compre, faça, venha. Então, esses verbos, eles estão no imperativo para persuadir você a ter uma atitude, a praticar a ação de provar, conhecer o produto, certo? Usa recursos visuais, textuais, sonoros. No caso dos anúncios veiculados no rádio, eles usam mais elementos sonoros, né? Eles usam elementos sonoros para convencer. Anúncios que são na TV utilizam elementos visuais, sonoros. Então, vai depender de onde ele vai ser veiculado e qual o público-alvo a que ele se destina. E o autor desses anúncios ele vai analisar o perfil do público para poder persuadir o interlocutor. Temos uma linguagem direta e persuasiva, expositiva, podendo também haver pequenas descrições. Então, nesses anúncios pode ter descrições do produto, como usar, né, as pessoas que usam esse produto. E temos a presença de figuras de linguagem, então eles costumam usar metáfora, uma comparação, inclusive ambiguidade também é muito usada, uma frase com duplo sentido. Nesse uso das emoções, ao visualizar a imagem, a pessoa, o interlocutor, ele consegue sentir emoções, né, sentimentos. Por exemplo, a propagandas os anúncios que o Boticário faz, não sei se vocês já perceberam na TV, mas eles costumam usar muitos sentimentos familiares para convencer o seu interlocutor a comprar os seus produtos, inclusive para presentear em momentos especiais, como o Dia das Mães, né? Dia dos Pais, eles utilizam todo o marketing em cima dos produtos para convencer você a comprar e presentear seus familiares, principalmente nesse período. O Boticário faz muito isso. Não sei se vocês já perceberam
na TV essas propagandas. E aqui eu trouxe para a gente uma atividade prática. Eu quero que vocês realizem com bastante atenção. Temos aqui, leia a propaganda para responder a questão 1. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa câncer de pulmão. Aí aqui aparece uma imagem, né, de um pulmão escurecido. Temos o Ministério da Saúde adverte: fumar causa câncer de laringe, né, uma pessoa claramente com câncer de laringe na imagem. Percebemos os aspectos físicos, né, um olhar triste. Aqui temos crianças que convivem com fumantes têm mais asmas, pneumonia, sinusite e alergia. Fumar causa câncer de boca e perda dos dentes. E aqui embaixo temos uma criança, né? Uma criança prematura, cheia de acessórios aqui. Vamos ler. Em gestantes, fumar provoca partos prematuros e o nascimento de crianças com peso abaixo do normal. E aqui temos, ao fumar, você inala arsênico e naftalina, também usado contra ratos e baratas. Quero que vocês analisem, vou dar só um minutinho para vocês analisarem essa propaganda, tá? As imagens e relacionar também as imagens com o texto. Observem com atenção para a gente poder responder as próximas questões. Vamos lá, gente, ver como é que foi a resposta de vocês. A questão número 1. A respeito do texto, podemos afirmar que, letra A, é uma propaganda, tem como objetivo conscientizar as pessoas contra o cigarro. Letra B, o texto verbal estabelece uma relação de causa-consequência, onde as imagens não contribuem para o seu entendimento. Letra C, é um anúncio, tem como objetivo vender cigarros. Letra D, o uso das imagens não ajudou a compreensão da mensagem. A respeito do texto, né, desse texto que a gente leu agora há pouco, qual é a alternativa correta? Vamos para 2. Na frase, fumar causa câncer de boca e perda de dentes. A palavra em destaque estabelece uma ideia de adição, conclusão, alternância, justificativa, esse I, né, que aparece, está destacado. Ele adiciona uma frase a outra, a ideia de soma, que fumar causa câncer, também causa perda dos dentes. B, conclui algo a respeito do uso do cigarro. Letra C, é uma alternância? Ou letra D, uma justificativa? E aí, o que é que vocês responderam? Vamos ver aqui a resposta? A respeito do texto, podemos afirmar que é uma propaganda que tem como objetivo conscientizar as pessoas contra o cigarro, certo? Por que as outras alternativas estão erradas, professora? O texto verbal estabelece uma relação de causa e consequência, sim, até aí tudo bem. Porque a gente percebe lá no texto que a causa seria
o uso do cigarro, né? E aparecem as imagens, a consequência daquele uso do cigarro. Na letra C, é um anúncio e tem como objetivo vender cigarro, como a gente já havia dito, o anúncio ele tem como objetivo, sim, vender cigarro, mas não vender algo, mas no caso desse texto que a gente leu, não é o objetivo de vender cigarro, mas sim de conscientizar as pessoas a não comprar, certo? A não usar. D. O uso das imagens não ajuda na compreensão da mensagem? Vocês acham que o uso da imagem não ajuda? Sim, a imagem, como já havia dito, é uma das características do gênero, está relacionada diretamente com o texto. E na questão de número 2, esse fumar causa câncer e perda dos dentes, né? Dá uma ideia de adição, que provoca as duas coisas, adiciona as duas coisas. Causa câncer e perda dos dentes, perda dos dentes, certo? Não conclui, não é uma alternância e nem uma justificativa. Vamos ver a próxima questão de número 3, também em 1 minuto para vocês analisar. Percebam as imagens, né, a expressão, tudo isso deve ser analisado por vocês. Quando estiverem em contato com esse gênero, é muito importante que vocês façam essa análise das expressões, das imagens, né? E o que esse texto, qual o objetivo dele, tá? Vamos lá, 1 minuto para vocês responderem essa questão. Vamos ver como vocês saíram, vamos ver a resposta. O slogan é responsável por transmitir em poucas palavras o conceito da empresa. A respeito do slogan da marca Doril, é correto afirmar. Primeiro vamos ver esse anúncio. Dor de cabeça, tomou Doril, sumiu. Então, nesse lugarzinho que aparece aqui, que está apagado, a gente já conhece esse slogan, ele é muito conhecido. Como a gente viu nas características, ele tem que ser de fácil memorização. E como já foi bastante veiculado, a gente já escutou várias vezes, já conseguimos associar a marca Doril a essa frase de efeito. Tomou Doril, a dor sumiu. Então, ele retirou aqui justamente para quê? Por que ele retirou? Para associar a ideia de sumir, né? De sumir a dor. Inclusive, ele tira a palavra dor para fazer essa associação. Vejamos aqui também que o homem que aparece no anúncio, ele está feliz, né? Está alegre, coisas que não acontecem quando você está com dor de cabeça. Então, o remédio é tão eficiente que ao tomar a dor imediatamente some. É isso que eles querem repassar nesse anúncio. Manipula o consumidor, né? Faz uma manipulação. Letra B. Isso é a respeito do slogan, tá, gente? Letra B. As rimas prejudicam o objetivo do anúncio? Vocês acham que essa rima aqui, Doril, sumiu, fica estranho? Prejudica? Letra C. É de fácil memorização e divertido? Apresenta uma rápida solução para a dor? Letra D. Não faz referência com a marca. Qual foi a resposta de vocês? Vamos ver? Isso mesmo, quem respondeu a letra C é exatamente essa resposta. É de fácil memorização e divertido e apresenta uma rápida solução para a dor.
no caso desse slogan. Por que que não pode ser as outras? Porque não manipula o consumidor, o slogan não é uma manipulação. Letra B, as rimas não prejudicam, né? Esse Doril sumiu até facilita a memorização do slogan. E D, não faz referência com a marca? Faz referência com a marca, ele está diretamente ligado à marca. E vamos para a outra questão. Analise as afirmações e assinale a alternativa correta, tá? Leiam com atenção e respondam essa questão. 1 minuto para vocês fazerem a interpretação. Vamos lá? Assinale as afirmações, né? As corretas. Uma das estratégias de persuasão é o uso de imagem que provoca sentimentos e emoções, é isso? Sim, né, gente? O slogan é a frase que resume a imagem que o publicitário deseja afirmar no mercado sobre a identidade do produto? Sim, o slogan tem essa função, esse objetivo. 3. Uma das características de linguagem mais utilizadas em propagandas é a metáfora. O que é a metáfora, professor? É aquela comparação implícita que a gente faz sem usar os elementos comparativos, né? Ele compara, como a gente estava vendo lá na propaganda da tartaruga marinha, ele fez a comparação do canudo com o predador, certo? Então, está correto. Vamos ver a resposta, ver se vocês acertaram. Exatamente isso. Todas as alternativas estão corretas. Meus queridos, encerramos a nossa aula de hoje, só fazendo um pequeno resumo que a gente viu hoje. Percebemos que o gênero anúncio propaganda, ele tem um objetivo de convencer, persuadir. Ele é um texto persuasivo, certo? Convencer o interlocutor a comprar um produto, contratar algum serviço, ou então uma ideia, né? Propagar uma ideia, conscientizar a população. Quais outras características que eles utilizam? As emoções, né? Em suas propagandas, em seus anúncios, sendo eles veiculados na TV, rádio, em revistas, jornais, eles usam imagens com o objetivo de despertar sentimentos e emoções no meu interlocutor e convencê-lo a comprar ou adquirir ou aderir, na verdade, àquela ideia propagada. Certo, gente? Com isso a gente encerra a nossa aula e até a próxima. Abraço!